Olá, meus queridos, como vão vocês? Você imagine uma menina sentada assistindo televisão, isso nos anos 60, e estava aparecendo um programa sobre os Beatles, né? E tinha uma amiga da família visitando, uma pessoa mais velha, e aí quando apareceu o John Lennon na tela, essa pessoa mais velha virou para essa moça chamada Ingrid e falou com ela: Tá vendo aquele cara ali, o John Lennon? Ele é teu irmão. E assim a Ingrid começou a notar algumas semelhanças, cor do cabelo, formato do rosto, e ela acabou descobrindo que ela era a irmã perdida de John Lennon. Essa história escabrosa, cheia de detalhes, vai te deixar extremamente curioso até o final desse vídeo. Uma história que deu voltas e mais voltas, e eu vou contar tudinho para você hoje. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles Go, vamos lá. Olá, meus queridos. Antes da gente começar a esmiuçar a vida do pobre coitado do John Lennon e de sua família, a gente tem sempre que lembrar que eu não vou aqui julgar nenhum ato de pessoas que viveram há 80 anos atrás, em outro país, em outra cultura, num período de guerra mundial e tudo mais. Então, se eu por acaso soar, se que eu esteja, né, julgando alguém aqui, eu já peço mil desculpas, não é a minha intenção, né? Mas, meus queridos, vamos lá, deixa eu começar essa história lá de trás. Vamos começar lá do começo mesmo, né? O John, para quem não sabe, o pai do John Lennon chamava Alfred Lennon, né? Ele era filho de um homem chamado John Lennon. E o Alfred, ele tinha dois irmãos. Ele tinha um irmão chamado Charlie Lennon e também um irmão chamado Sidney Lennon, né? O que não são lá muito importantes na nossa história agora. O que acontece é que o Alfred Lennon ele se apaixona por uma moça chamada Julia Stanley. Stanley era a família da Julia, que era a família da tia Mimi, da Harriet, da Mada, todas as irmãs da Julia, né? Então, o que aconteceu? O Alfred e a Julia, eles se apaixonam, a família não gostava do Alfred, a família da Julia, mas eles se casam a si mesmo, meio que para, né, dar um choque na família, aquela coisa toda. E o John Lennon, ele é concebido no chão da cozinha, ali no número 9, ó, número 9, em Newcastle Road, ali perto de Penny Lane, em Liverpool, né? Então o Alfred e a Julia ficaram felizes por um tempo, né? Mas durante a guerra, em 1940, o Alfred, ele arrumou um emprego na Marinha Mercante. Então ele atravessava ali o Atlântico e tudo mais, ia para os Estados Unidos e tal. E ele desaparecia, meus queridos, por meses e até anos. Então a pobre coitada da Julia, ela teve que viver os primeiros anos da vida dela de casada ali com o pequeno John, né? Então o que aconteceu? Um dia o Alfred volta e fazia muito tempo que ele não aparecia. E pior, o dinheiro que vinha, o salário dele, que normalmente vinha para a Júlia, ele parou de vir porque o Alfred ele acabou pelo livro do Philip Norman. Pasmem, esse livro aqui, eu gosto de uma parte dele que eu acho que é uma das os melhores livros já escritos. Não, ele não é, mas ele tem uma parte que é muito interessante. Ele conta tintim por tintim a história do Alfred Lennon, porque o Philip Norman teve acesso através da viúva, segunda esposa do Alfred Lennon, a Pauline Lennon, e ele estava começando a escrever algumas coisas e tal, e ele queria entregar isso ao John. Se o John leu, a gente não sabe, mas ele colocou muita coisa aqui, então tem muita coisa do lado dos Lennons, desculpa, do lado do Alfred Lennon, que a gente não sabia até o lançamento desse livro. Um outro livro que eu também tirei é esse livro aqui, o Imagine, escrito pela outra irmã do John Lennon, a Julia Barton, que eu já vou chegar na história dela, né? E eu tirei algumas coisinhas que eu achei interessante dessas cartas de John Lennon, do Hunter Davis, que é um livro maravilhoso. Então eu peguei esses três livros aqui, porque eles abordam esse mesmo assunto, né? Vê se pode. Então, o que acontece? Eu peguei esses três livros porque eles abordam o mesmo assunto ali de uma forma bastante interessante, né? Então, o que aconteceu? Um dia o Alfred volta, finalmente ele volta, né? E a Julia estava lá esperando por ele, e na conversa, a Julia falou assim: ó, aconteceu uma coisa aí.
aconteceu uma coisa aí, você ficou muito tempo fora, eu não sabia se você estava vivo, se você estava morto e tal. Um dia eu saí, fui no pub e tal, e eu tô grávida. E ele, você tá grávida como? Ah, pois é, eu fui estuprada. Foi isso que a Júlia falou, eu fui estuprada. E ele, quem que é o cara? Falou assim, ó, é um soldado galês, ele tá lá, tinha uma base dentro de Liverpool, né? É lá do exército, é um soldado galês, chama Tuffy Williams, é o nome dele. Então, o que que o Alfred fez, né? O Alfred foi até essa base, porque, segundo Sidney e Charlie Lennon, os irmãos do Alfred, o Alfred era baixinho, ele era esquentado, mas não era um cara violento. Ele não era de bater em ninguém e tal. Então o Alfred vai até lá e ele foi, outros tempos, né, meus queridos? Ele foi lá tirar satisfação, né? E o cara, esse cara falou que não sabia da existência dele e falou assim: olha, me desculpe, mas eu estou apaixonado pela Julia e eu vou assumir o filho, mas eu não vou ficar com o filho mais velho, que era o John, né? Eu não vou ficar com o filho mais velho e tal. Então acaba que o Alfred convence esse cara, o Tuffy Willis, a ir até Newcastle Road. Então eles sentam ali, todo mundo vai tomar uma xícara de chá para poder se acalmar e tal. E o Tuffy Williams fala para Julia: olha, eu assumo você e o filho e o neném, mas eu não quero saber do garoto. A Júlia, chocada, ela fala: meu querido, o que que você está pensando? Quem que você pensa que você é, né? Eu não quero ficar contigo e tudo mais, você me estuprou e tal. E ele falou: não foi estupro, foi consentido, a gente estava bêbado, mas foi consentido. Fica naquela confusão toda lá. Ela falou assim: eu não quero ficar contigo e eu não vou ficar sem meu filho John e eu vou ter a criança. Então o Alfred põe o cara para fora e esse cara desaparece da história. O Alfred vira para a Júlia e fala com ela: Júlia, eu vou assumir essa criança como se fosse minha. A gente vai colocar o nome Lennon nela, o meu nome nela, né? Só que a Julia também não queria nada com o Alfred também, né? Então o Alfred acaba indo embora. A Julia, ela ficou numa posição que a família Stanley, suas irmãs e seu pai, que ainda era vivo, né? Ele falou que de jeito nenhum ela teria um filho bastardo, mas de jeito nenhum. E aí vai ter que dar essa criança para adoção, né? Ela chegou a registrar o nome da criança e a criança se chamava Victoria Elizabeth Lennon. E aí ela foi dada para adoção, né? E nunca mais se falou nisso. Acabou, não aconteceu. Não aconteceu. A Julia, o Alfred desapareceria mais uma vez, né? Ele ficaria preso, ele ficou preso na África, ele teve problema nos Estados Unidos, ficou preso nos Estados Unidos e tudo mais. Quando o Alfred volta de novo, a Julia já estava, porque agora ela tinha certeza que o Alfred tinha morrido, ela já estava com outro homem, chamava Bobby Dinkins, né? E com ele ela teria duas filhas com ele, uma chamada Julia e outra chamada Jacqueline, que a gente vai chamar ela de Jackie, né? E elas tinham o sobrenome do Dinkins, mas elas se casaram da Jackie, eu não lembro qual que é o sobrenome dela, mas a Julia ficou como Julia Bard, está escrito aqui, Julia Bard, que é provavelmente o nome do ex-marido dela, alguma coisa assim, né? E aí o que que aconteceu? Aí esqueceu a história. Pô, aí o tempo, essa menina foi dada para adoção, né? O Alfred e a Julia se separaram de vez e tudo mais. E o pequeno John, ele ficou naquela decisão de escolher entre o pai e a mãe. A princípio, ele escolhe o pai, isso foi em Blackpool. Ele escolhe o pai, mas aí a Julia começa a chorar, o John fica com pena da mãe. E aí o pai ia embora para Nova Zelândia, o John decide ficar com a Julia, fica com pena, não, mamãe, eu vou voltar com você. Quando a Julia volta, por isso que eu falo com vocês que eu não vou julgar, vai lá saber os problemas que a Julia tinha. Quando ela volta para Liverpool, ela entrega o John para a tia Mimi, porque o Bob Dickens também não queria criar filho de outro homem, né? Então o John foi criado pela tia Mimi muito por causa disso aí. Mas a Mimi, ela coloca uma condição, né, de que a Julia fosse tocar a vida dela com as filhas dela, bastardas, bastardas, né? Com as filhas dela, porque as duas meninas, eu tenho muita pena, para quem ainda não leu esse livro, leia, a Julia e a Jack, elas eram consideradas bastardas. E com a morte da Julia, mãe, então, aí, meus queridos, que as meninas, e como era um escândalo que a mãe do John Lennon casou de novo, casou não, né? Passou a viver com outro homem, tal, tal, tal. Isso foi escondido e por anos e anos, ninguém daquele grupinho da família ali sabia que John Lennon tinha duas irmãs. Mais tarde, John Lennon teria dois irmãos, porque o Alfred ele se casa
com uma menina que trabalhava até na Apple, né, um tempo depois, uma menina que era 300 anos mais nova com ele, e com ela teve mais 2 filhos, e eles têm o sobrenome Lennon, né. Pum! Então, dando um pulo no tempo agora, a gente vai ver o seguinte, vamos voltar para Ingrid. A Ingrid, ali na década de 60, ela tinha 22 anos, e aí ela estava estudando para se tornar enfermeira, e para a conclusão do curso ali, ela precisava de documentação, né. Como ela já tinha essa desconfiança de que ela era irmã do John Lennon, apesar dessa brincadeira dessa amiga da família, né, ela tomou um susto um dia. Ela esperou, ela jamais tocou no assunto, porque uma vez ela foi tentar tocar no assunto sobre John Lennon e foi um escândalo para o pai e para a mãe dela, né, então ela ficou, assim, extremamente chocada. Agora pasme, o casal que adotou a pequena Ingrid, né, que era o nome dessa moça, eles eram noruegueses. Só que, ao contrário do que a história conta, eles moraram em Liverpool e ela foi criada em Liverpool, a não muito longe da Julia e também do John, com a tia Mimi, né? Só que eles imaginavam que a menina tinha mudado de país e tinha mudado lá para Noruega, né? Então aconteceu, a Júlia jamais soube que a segunda filha dela, né, quer dizer, desculpa, a primeira filhinha dela morava até ali em Liverpool. Então a Ingrid, uma vez ela chegou a comentar alguma coisa em casa, mas o escândalo foi tão grande que ela achou melhor que nunca mais tocar no assunto. Mas aí ela precisando da documentação, ela esperou todo mundo sair, né, e aí ela sabia que a mãe dela guardava uma lata, dentro do armário, tal, 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 ela falou assim: "Pô, pode ser que documentos meus estão ali, né". E aí, meus queridos, ela viu, porque eu tive que anotar aqui, o nome dela é Ingrid Pedersen, né. Então lá ela viu de uma documentação que estava escrito Lilian Ingrid Maria Pedersen, que era o nome dela, né, e era um documento de adoção que estava do Liverpool County Court. Né, e ela falou assim, aí ela descobriu que era adotada, né, mas pior, quando ela foi ver o nome original dela estava escrito Victoria Elizabeth Lennon. Aí ela caiu para trás. O que a gente descobriu hoje é que, hoje que eu digo, né, hoje em dia, que ela foi registrada Lennon, porque o Alfred Lennon registrou o bebezinho lá, ele queria criar a filha, mas a Julia não deixou e a família também não queria, acabou que a menina foi embora. Mas é engraçado que ela sim tinha o sobrenome Lennon, né. Bom, enfim, aí foi um choque para ela. Ela confrontou a família falou para ela nunca procurar o John Lennon, porque agora em 66 John Lennon já era um deus na Terra, né. Então a mãe dela falou, pediu para ela que nunca mais tocasse nesse assunto. Sim, era verdade, ela foi adotada, a mãe dela era a mãe do John Lennon e tal, e aí ela engoliu isso, meus queridos, pelo resto de sua vida. Vamos dar um pulo agora para 1986. John Lennon já tinha morrido, já havia 6 anos. E a Julia, essa aqui, a filha da Julia com o Bob Dickens, a Julia Bard, ela estava chocada porque o Liverpool Echo, que era o jornal local de Liverpool, estava, por causa da morte do John Lennon, eles estavam recontando a história dos Beatles e, meus queridos, sem exagero, eles fizeram lá uma reportagem que colocaram a Júlia quase como, desculpa o termo, uma puta, né, cara. E a Júlia filha ficou puta da vida com isso. Eu falei assim: "Pô, você não conhece a história da minha mãe, né". Então ela foi lá para conversar com o repórter, né, o jornalista que fez a matéria, né. Então ela falou assim: "Pô, cara, vamos colocar os pingos nos is aqui, a história da minha mãe não é essa não, deixa eu te contar e tal, tal, tal". Então ele vira para ela e fala assim: "Então tá, eu quero saber tintim por tintim a história dos 4 filhos da Júlia". Aí a Júlia, irmã do John Lennon, falou assim: "4 não, nós somos 3". Ele falou assim: "Ah, vamos fazer o seguinte, minha querida, volta para casa, conversa com a sua família, quando você se inteirar pela história da sua própria família, você volta aqui para a gente conversar". Então ela volta para casa e ela tenta falar com as tias, só que lembre-se, meus queridos, de acordo com o livro dela, as tias tratavam ela muito mal. E por muito tempo a Mimi, que era uma peste em relação a isso, a Mimi e as outras tias, a Harriet, a Meta e tal, elas queriam o que queriam esconder do mundo
que o John Lennon tinha duas irmãs, muito menos que o John Lennon teria uma terceira irmã, né? Mas essas meninas, tanto é que a Julia, se não me engano, em 68 e 69, ela foi até a Apple, lá em Savile Row, onde os Beatles gravaram o Get Back e tal. Ela chegou lá para encontrar com o John, né, cara? E o Mal Evans e o restante do pessoal colocou ela para fora. Porque o John Lennon é filho único, minha querida. O John Lennon tem irmã, não, que não sei o quê. Ela, uma vez, ela escreveu uma carta para o John, que aí está neste livro aqui, Cartas de Lennon, onde ela conta essa história e o John ficou putíssimo. Mas o John fala problema de família, né? Porque era um escândalo. Então, era outra época, né, meus queridos? Então, a Julia vai, ela questiona uma das tias dela, se eu não me engano, a Harriet, uma Meta, agora eu não lembro qual delas. E aí fala com ela, fala assim, pô, diz ela que ela tentou 3 vezes. Na terceira vez, essa tia dela estava mais bem-humorada. Ela falou assim: a sua mãe teve uma menina entre o John e você, porque a Julia é a mais velha, né? É o John, a Julia e a Jackie. Só é que entre o John e a Julia, ela teve uma menina chamada Victoria, né? E era um escândalo. Foi com um relacionamento que ela teve lá com um soldado galês e tudo mais. E esquece isso, cara, esquece isso. Só que aí realmente esqueceram isso, né? Quando foi em 1998, a Ingrid, né, a mãe dela morre, a mãe a adotiva dela morre, e aí ela vai a público e conta, fala assim, olha, eu sou a irmã do John, essa é a minha história, papapá, eu acabei descobrindo, corri atrás da documentação, a minha mãe é essa Julia Lennon, né, e eu fui adotada, e eu cresci em Liverpool, né, e tal, mas eu nunca quis contato com a família por causa que eu ia magoar minha mãe, né? E só que ela falou assim, essa coisa que o pessoal fica falando que meu pai era um galês chamado Tuffy Williams, ela falou assim, meu pai não era o Tuffy Williams, e meu pai também não era galês. Na verdade, meu pai era norueguês, ele morava em Liverpool na época, então ficou-se a impressão de que o pai dela mesmo, esse norueguês, parece que foi ele que teve o relacionamento com a Julia. E ele era pai mesmo dessa menina Ingrid, né? A mãe não, parece que a mãe não podia ter filhos, né? Então é muito comum, a história tá cheia, a gente vê em filme e tal de pessoas da realeza ou pessoas que têm muita grana, tal, 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 aí a filha engravida, quem que é o pai? Fulano. Falou assim, então você, fulano, vai pegar o neném, vai embora, você vai criar. E aí ele cria com a família dele. Era muito comum isso, tem diversas histórias sobre isso, né? Ficou parecendo isso, porque a Ingrid nega que o pai dela é esse tal de Tuffy Williams, esse soldado galês, né? Mas aí ela deu a entrevista, apareceu e tudo com o jornal, e ela termina a entrevista, de acordo com a Julia, ela termina a entrevista assim: Julia e Jack, onde estão vocês, né? Porque não deu tempo de encontrar o John, né? Ela jamais mencionou qual o choque que foi com a morte do John e tudo mais, né? Mas aí o que que aconteceu, né? A Júlia falou que tentou entrar em contato com ela e tal, mas nada aconteceu. Ela falou que só viu uma vez. Porque foi em 2000, eles foram colocar aquela placa azul aqui, morou John Lennon, papapá, na casa da tia Mimi, né? E a Ingrid foi, né? E aí a família Stanley e tal, todo mundo que estava ali, eles iriam para um pub depois comemorar, celebrar aquilo ali, tal, tal, tal. E eles chamam a Ingrid para vir, né? E a Ingrid não foi. Ela deu entrevista falando que queria conhecer as pessoas da família, ou melhor, das pessoas da família que queria conhecer ela, a família da mãe dela, a família da Julia, né? Porque ela não tem nada a ver com a família Lennon, do Alfred Lennon e tudo mais. Tanto é que o Alfred Lennon já tinha morrido há muito tempo, né? E aí o que que acontece? Ficou-se a impressão de que a família, os primos da família Stanley, não quiseram encontrar com ela. Você sabe quem que quis encontrar com ela? Agora tu vai cair para trás, meus queridos. Yoko Ono. Em 1998, a Yoko Ono, lendo o jornal, ficou sabendo. Ó, então quer dizer que o John tinha uma irmã que o John jamais a conheceu. Diz a lenda, tem duas histórias. Uma, que o John morreu sem ter a menor ideia disso. Outras pessoas falam que ainda nos anos 60, por volta de 64, numa festa de família, alguém falou para o John que ele tinha uma irmã e ele teria gastado uma grana tentando procurar essa garota e tal e nunca encontrou. Bom, não há registro, não há entrevista, não há carta, nada do John falando de uma irmã perdida e tudo mais. Então eu já não sei em qual história acreditar. O que se sabe, caiu, pronto, ficou. Entrou em contato com ela, né?
Pagou, botou ela no avião, pagou para que ela viesse ao Dakota, e lá ela ficou, dizem, por algumas semanas, o qual a Yoko contou toda a história do John para ela, e papapá, ela contou tudo pro John, ela conheceu o Sean, né? Ela foi, olha aí, ela foi até o Strawberry Fields ali no Central Park e tal, e aí tirou foto ali perto do piano branco do John Lennon e tudo mais. E aí, isso foi em 98. Então, quando colocaram essa placa em 2000 lá, ficou-se a impressão que ela não queria muito contato com a família da mãe dela. Né? Ela foi conhecer a Yoko, que é a cunhada dela e tudo mais, mas ela não quis muito contato com a Júlia. Quando escreveu esse livro, ela falou: eu nunca mais vi a Ingrid, né? Ela falou: as portas daqui estão sempre abertas, né? E tal. Bom, meus queridos, aí fica aquela história o seguinte: quando você lê as cartas de Lennon aqui, você vê que durante, principalmente ali no ano de 76 e tal, que houve o período Beatle. Então, enquanto o John morou em Londres e tinha aquela casa dele em Kenwood, né, ele recebia os primos, o Norman, David, né, a família da Escócia. Ele foi visitar a família da Escócia, né, onde que tá a prima dele, que era dentista Lillian, alguma coisa assim e tal. Então ele tinha um bom contato. Depois ele compra uma casa imensa para a tia Mimi em Bournemouth, no sul da Inglaterra, ali na praia, onde que ele encontrava com os primos, aquela coisa e tudo mais e tal, e ele compra uma casa para Julia e para Jack ter lá em Liverpool e tal. Essa casa foi, eu já fiz vídeo sobre isso, foi uma disputa absurda, porque a Yoko Ono não queria dar essa casa para Julia e para Jack e tal, porque a Yoko falou que quando o John comprou a casa, as meninas não moraram na casa. Mas lógico, meus queridos, as meninas cresceram, foi ter suas famílias, não precisava mais morar naquela casa lá em Liverpool, né? Quem ficou morando foi um tio do John e um primo do John que morou ali. A partir do momento que eles morreram, a Yoko pegou a casa, em vez de dar para Julia e para Jack, a Yoko doou para o Exército da Salvação. Pasmem, essa é a história. Tá no livro da Cynthia e tá no livro da Julia, né? Mas o que ficou aparecendo pelas cartas do John é que a Julia, essa que hoje ela é, sei lá, presidente de honra do Cavern Club, da Beatles Story, mais uma porrada de coisa de Liverpool, né? Ela não é Lennon, né? Ela é Dickens, né? Assim como sua irmã Jack, né? Na verdade, Lennon mesmo é só o John, né? E os irmãos do John que o Alfred teve com a sua segunda esposa. Então parece meio confuso, mas não é não, né? O que eu fico imaginando é o seguinte: por que Yoko Ono recebeu essa moça Ingrid? E por que Yoko Ono nunca, mas nunca, já tem o quê? 43 anos que o John Lennon morreu. Ela nunca recebeu a Julia e nem a Jack no Dakota ou em Nova York. Eu, pelo que eu sei, pelo que eu saiba, nenhuma pessoa da família Stanley. O que parece que durante a década de 70 todo mundo pedia dinheiro pro John. Ah, John, tô precisando reformar minha cozinha. Aí o John mandava dinheiro. Ah, John, tô precisando de um carro novo. Tá, e isso, a Jack, a Julia e os primos, né? E as tias e tudo mais. E todo mundo, dá pra ver aqui que todo mundo pediu o John e tal. A única coisa que o John deu uma bloqueada foi que as pessoas sempre falavam: ah, John, tô querendo te visitar em Nova York. O John fala: bom, quantas pessoas que vão vir, quando que vocês vão vir, quanto que vocês vão embora, né? Porque a minha vida é ocupada, aquela coisa toda, papapá, né? Então o John nunca deu essa liberdade para que a família dele, os Stanley, viessem até Liverpool, né? Mas só que ele sempre deu dinheiro para eles, né? Nada monstruoso, mas o que você está precisando do quê? Ah, filha de teu primo lá tá fazendo um curso e tal, é caro, o John mandava dinheiro. E tudo mais. Fora pro Julian, né, cara? Que ainda fica essa teoria chata que o John abandonou o Julian. Lê esse livro aqui, depois vocês vão ver que abandonou. Fala, muita coisa foi culpa da Cynthia, né, cara? Muita mesmo, né? De não deixar o Julian ir. Mas eu não tô falando lá em 69, quando o John enfiou o carro numa valeta, não. Tô falando depois, quando o John termina com a May Pang, ele volta com a Yoko, aí a Cynthia decidiu que o Julian não ia mais ver o John, mas mesmo assim viu, né? Todo ano, né? Então a impressão que fica, caiu quando falou assim: ô Ingrid, o que que você quer? Eu falei: não quero nada. Eu só quero ser aceita como irmã do John Lennon, né? E porra, gostaria de te conhecer, Yoko Ono, vem. E aparentemente nunca pediu nada. O que que aconteceu com a Ingrid? A Ingrid se mudou para a França, tem a família dela lá e tal, não tem contato nenhum com a família Stanley. Ela deve ter lido livros, ela ficou sabendo como é que foi, como é que a mãe dela foi forçada a dar ela, deve ter criado um asco,
tão grande e talvez a Yoko já tenha dado uma buzinada, falou assim: "Ó, cuidado com as suas outras meias-irmãs lá, né, porque quer isso, quer aquilo e tudo mais, como você não quer nada, você vai ser bem recebida aqui". Pelo menos essa é a impressão. Então, meus queridos, essa é a história da Lillian Ingrid Maria Peterson, que na verdade era Victoria Elizabeth Lennon. E hoje no cemitério de Liverpool tem uma pedra escrita ali em cima do túmulo da Julia, que nunca teve nada marcando. Tá lá John, Victoria, Julia e Jack, as 4 crianças, os 4 bebês de Julia. Um abração para vocês se cuidem aí.